Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 560. Se você não ouviu o primeiro bloco, falamos sobre Fórmula 1, um pouquinho ainda sobre o GP da China e expectativas para o Baku. E nesse segundo bloco a gente continua falando sobre Fórmula 1, tratando agora, né, de outras equipes, outros personagens que foram destaques no terceiro grande prêmio do ano da temporada 2018. Não vou poder estar no bloco inteiro, vim aqui fazer essa abertura e deixar uma provocação no ar. Eu já me despeço depois da pergunta, mas vou deixar vocês em belíssimas mãos, né? Diogo Gomes e Fábio Campos estarão aí conduzindo esse segundo bloco. A pergunta que eu quero fazer para vocês é que Baku tem aquela longa reta, né, que a gente já discutiu aí no finalzinho do primeiro bloco. E existia o consenso até o ano passado de que a Mercedes era o melhor motor, o motor que sobrava. E eu queria saber de vocês se esse consenso ainda existe em cima do motor Mercedes, se ele continua à frente dos demais, e se sim, se as outras equipes, tirando Mercedes e Ferrari, as outras equipes que utilizam motores Mercedes podem levar um pouquinho mais de vantagem nesse GP, podem aparecer um pouquinho mais, como o Force India e o Williams, que estão aí com temporadas bem sofríveis até então. Então eu passo para você, Diogo Gomes, para começar a responder e me despeço de vocês até no programa, no bloco da quarta-feira, onde nós falaremos de MotoGP, Indy e Stock Car. Até mais. Até mais, maravilha. Eu creio que sim. É inédito isso. É a primeira vez que um âncora abandona a edição no meio e deixa os dois aqui. Não, vai ver. O bloco vai ter 3 horas e meia de duração. Vai lá. Vai. Mas eu creio que sim, porque pelo histórico, né? Principalmente o que nós tivemos no ano passado, em que um Felipe Massa, inclusive, fez uma corrida bem sólida e até se não tivesse errado no final poderia ter conseguido o melhor resultado dele em um bom tempo. Foi a corrida em que o Lance Stroll foi ao pódio, é bom sempre lembrar isso. É uma corrida que o Hülkenberg poderia ter conquistado seu primeiro pódio na Fórmula 1 se não tivesse errado, quando foi em quarto ou em quinto, sozinho bateu no muro de uma maneira bem, bem simples. Não foi na corrida, mas foi ainda na classificação, se não me engano. O Hamilton bateu naquela zona ali mais curtazinha do meio da pista, que é quase uma rua, sabe? Bem mais curto, você tá sendo bonzinho, né? Mal passa o carro, ali, né? Em que cabe um carro e mais ninguém, né? A subida do Castelo, vamos chamar assim. Na verdade ali a curva é 9-12. Olha que engraçado, Diogo. Ih, meu amigo, sem âncora aqui agora vai virar bagunça. Ô, Diogo, a gente tem essa mania de pegar aqui os nomes das curvas, os números das curvas, né? A gente tá sempre usando essa referência. Eu e você, os outros ignoram, né? Além de tudo, vamos falar mal agora de todo mundo aqui. Virou uma sessão caseira aqui. Aquela sessão ali, Diogo, que você entra para subir o castelo até chegar lá em cima, tem até uma arquibancada, e aí ir para as curvas que eu elogiei no final do bloco passado, ali tudo aqui, só esse trechinho constitui curvas 9, 10, 11 e 12, se eu não estou enganado, tá bom? Para você que gosta. Resume como subida do castelo também, pode ser, eu gostei da expressão, não tinha ouvido ela antes não, mas gostei. Então assim, é uma pista muito específica, a gente até comentou sobre ela no final do primeiro bloco, tá disponível aí também. Então, eu por as características da pista, né, de circuito de rua, de reta gigantesca que o Raposo falou bem, de muro, né, também foi falado no final do primeiro bloco, que põe uma questão muito acima, não permite erro, não permite qualquer deslizinho aqui ou ali. Então, por essas características da pista, eu realmente acredito que possa sim gerar uma corrida mais bagunçada, pode ter mais contatos, pode ter a chance de punições e tudo mais também é muito grande. Nos 2 anos que nós tivemos Fórmula 1 em Baku, nós tivemos problemas na largada nos 2 anos, né? Então assim, muita coisa pode acontecer. Eu acho que é uma pista que é quase que propícia a isso. Então, eu imagino que possa assim, abrir a chance de para outras equipes. Eu só não diria que, por exemplo, ele usou expressão de colapso, né, o que estão sofrendo. Eu não acho que, por exemplo, a Renault, eu não acho que a Renault está sofrendo. Acho que a Renault está fazendo uma temporada bem interessante. O Carlos Sainz até mais devagar, mas o Hülkenberg
Pô, ele fez um corridaço. A gente pode falar que é a quarta equipe hoje, né? Sim. Ele fez uma corridaça na China, o Huckenberg. Então, assim, eu não sei vitória, mas um pódio, eu acho que é totalmente plausível aparecer assim. Williams, Sauber, a gente sabe que não. Colocaria a McLaren fora dessa briga também, porque a McLaren tá conseguindo algumas coisinhas ali, mas eu acho, não quero ser injusto com a McLaren, mas acho que mais por erro dos outros do que exatamente por mérito dela. Tanto é que já falo em trazer um carro completamente novo para a Espanha. A mensagem do Eric Boullier que eu li e me surpreendi até foi: o carro que estamos usando é apenas o 2017 evoluído. E para a Espanha veio um carro 2018 de fato. Até eu fiquei espantado quando eu vi essa notícia, mas enfim. Então, é uma corrida que ela abre espaço para as coisas não comuns, vamos colocar assim, acontecerem. Então, isso, somado a essa Fórmula 1 de Ferrari, de Mercedes tão parelhas, poxa, eu acho que a gente pode ter um espetáculo muito interessante. Eu tô torcendo igual um maluco para que essa corrida não seja chata. Porque se essa corrida for chata, vai ser uma decepção que você não faz ideia. Mas sempre é, né, não? Toda vez que uma corrida é chata é uma decepção. Por que essa seria maior? Eu acho que essa seria maior pela expectativa carregada. É tipo você. Mas é aquilo que eu falei no bloco anterior. Quando a gente vende uma super prova, normalmente a gente não tem as nossas expectativas atendidas. Tem cuidado. Não, e além disso, eu tô colocando mais expectativa ainda pelo momento da Fórmula 1 como todo. É como você ir no cinema, simplesmente ir lá e ver um filme qualquer, ou você ver aquele filme que você comprou o ingresso com 3 meses de antecedência e tá contando os dias. A expectativa, o nível que você vai para assistir é coisa totalmente diferente. Então, tomara que não seja uma corrida ruim. Eu acho que pode ser uma corrida muito positiva, pelos pontos que eu coloquei, pela pista e tudo mais. Bom, tomara que seja. Até a pergunta do Raposo, ele coloca Force India e Williams, né, por causa da questão dos motores Mercedes. Eu não sei mais se o motor Mercedes tem essa vantagem toda, não. Tudo que parece, né? A gente, claro, a Honda ainda está, né, correndo atrás do prejuízo, a Renault tem as suas deficiências claras, inclusive de confiabilidade, mas eu acho que Ferrari e Mercedes, embora os cálculos de cavalaria ainda sejam vantajosos para a Mercedes, e quando eu digo cálculos de cavalaria, é muito interessante o que as equipes fazem, né? Porque elas conseguem saber o quanto a outra equipe tem de giros de motor, de potência, por várias medidas não é espionagem, mas por várias medidas, digamos assim, não medidas externas, não sem informações internas. Eles usam GPS, eles conseguem medir comparativamente o motor deles com o de outros através do GPS, eles fazem uma sobreposição do traçado e colocam exatamente ali, alinham os dois carros na reta e o GPS mostra. Existe um equipamento que é usado na Fórmula 1 há muitos anos, que é pela capacidade sonora do motor, você consegue detectar a cavalaria daquele motor. Olha que coisa incrível, né? Pelo som do motor, o aparelhinho consegue identificar quantos cavalos ele tem. Isso é uma coisa muito... Isso não é novo, não. Isso é dos anos 90, eu já me lembro desse tipo de aparelho ser citado na Fórmula 1. Então, apesar de todos esses indícios ainda darem à Mercedes uma vantagem técnica, né, de giros, talvez tenha mais cavalos, mas eu acho que a Ferrari está muito próxima. A Ferrari hoje já faz frente, já não é mais aquela situação em que plenamente o motor faz a diferença, é aquilo que nós já cansamos de falar dos pneus, é uma questão de um acerto mal feito, o motor já não supre mais, já não resolve o problema. Então eu não coloco Williams e Force India como candidatos pura e simplesmente, podem acontecer, como o Diogo falou, pela maluquice da corrida, né? Que pode, no ano passado, a Williams chegou a ser candidata com Massa, né? Teve um momento ali de que a prova poderia ser do Massa. As duas Force Indias, se não se tocam Pérez e Ocon, muitos dizem que seria candidatíssima a vitória também. E quem reassistir essa corrida, eu recomendo que quem puder reassista, as Force Indias, até por serem duas, por poderem até fazer uma estratégia, uma para um lado, outra para o outro, as Force Indias têm um momento da corrida em que eram candidatos, sim. Então, tudo isso pode fazer o jogo virar. Agora, eu não vejo um motor Mercedes, é uma opinião, mais do que qualquer coisa, mas eu não tenho a sensação, parou, feeling acabou, tá abolido, ficou lá no primeiro bloco. Eu não tenho a sensação de que o motor Mercedes ainda é a super, repito, pode ser o melhor, mas já não o vejo como aquela força diferenciada, não. A gente tem uns e-mails dos ouvintes aqui. Quem que vai ler, Diogo? Eu ou você? Porque o programa, pela primeira vez na história, foi um âncora. A sua voz é mais presente, né? Fique à vontade. Tem um aqui que a gente
do Michael Knopak, de novo, a gente agradecendo ele que participou também do primeiro bloco. Quem não ouviu ainda, esse é o segundo bloco na ordem cronológica, e tem o primeiro bloco lá para ouvir, sobre Fórmula 1 também nessa edição. E o Knopak pesca aqui uma coisa que a gente debateu e traz um questionamento que pode ser muito interessante. Ele fala aqui, no último programa foi debatido muito a entrada do safety car, tornando uma corrida muito melhor. Existe a possibilidade da Liberty inventar estágios, como na NASCAR, para juntar todo mundo? Knopak, não existe essa possibilidade, isso não está sendo nem aventado. Né? Acho que isso aí seria uma... Eu sou a favor, talvez, até de alguma coisa, viu? Mas ainda tem que ser uma coisa muito elaborada. Os estágios, para mim, não funcionam nem na NASCAR. Não sei se você, Michael, acompanha a NASCAR, mas para mim, nem na NASCAR os estágios deram um efeito esperado. Mas não, a questão, eu acho, o Michael, que não é Liberty, é FIA, porque não é a Liberty que mexe nisso. É a FIA passar a tratar o safety car como um modelo único, exclusivo. Tudo bem, quer criar o virtual ali, mas que use-o para juntar o pelotão. Se a FIA não é Liberty, tomar essa atitude, que é a FIA que digita as normas de segurança e de interrupção de prova ou não, isso eu acho que já é um grande passo. Eliminar o safety car virtual, porque ele pescou muito bem. Talvez você tenha pescado o que eu acho mais valioso do programa passado, que é aquilo que eu falei, de um exemplo claro de como se juntar o pelotão faz toda a diferença para a qualidade da corrida. Quer complementar, Diogo? Não, sem dúvidas. Nesse caso aí eu só veria uma espécie de... Quando o Virtual Safety Car surgiu, ele surgiu numa ideia assim, ok, o Virtual Safety Car ele vai ser o mais usado, ele vai ser constantemente usado, e só em casos muito precisos a gente vai colocar um Safety Car, entre aspas, de verdade na pista. Talvez inversão dessa ordem. Talvez, não sei, só realmente, sei lá, tirar um pedacinho de sujeira ali da pista, alguma coisa assim, que eles colocam um safety car virtual, ou enfim. A gente sabe que o safety car virtual ele foi uma ideia que veio surgindo por conta de fatos recentes que aconteceram, inclusive a morte do Bianchi, né? Ele nasceu por causa do Bianchi, né? Exatamente. Apesar de ter estreado em outras categorias antes da Fórmula 1, mas a ideia vem daí. Mas eu acho que talvez uma ideia uma mudança na ordem disso aí, ou uma tentativa de priorizar essa questão do safety car, jogar safety car na pista por qualquer razão. Mas se a chance apareceu, se a oportunidade apareceu, não jogar essa chance fora, não jogar essa oportunidade fora. Eu não acho que seja um crime, até conheço várias pessoas que são contra essa ideia, mas, enfim, talvez aprender a conviver com o safety car, Knopak, que é algo que a Fórmula 1 nos últimos anos eu tenho a impressão que ela passou a ver o safety car como um grande inimigo. Um grande inimigo de, não, isso aí ele vai mudar a estratégia, ele vai tirar o mérito de quem conseguiu, sei lá, 20 segundos de vantagem na primeira colocação. Ninguém me falou isso. Ele come voltas. Ninguém me falou isso. Muito do Lapped Cars May Now Overtake, né? Os carros que estão a volta atrás podem agora ultrapassar. Tem gente que reclama porque isso aí normalmente carrega 2, 3 voltas a mais de safety car, enfim. Então, ninguém me falou isso. Eu tenho a sensação, eu não vou usar feeling, eu tenho a sensação que a Fórmula 1 ela meio que usou o safety car, ou ela teve a ideia do safety car como quase que o mal da situação, o cara mal da situação. E o que pode ter de melhoria nesse sentido, eu vejo talvez tirar essa ideia e começar a saber, ou melhor, voltar a saber conviver com ele, saber que algo pode acontecer e que quando acontece pode ter uma mudança geral na corrida e que, gente, quem foi prejudicado ou quem ganhou vai acontecer, sabe? Não tem muito pra onde correr aqui ou ali. Uma hora alguém vai ser prejudicado, o outro vai ganhar. O importante é o público ganhar, eu acho. Exatamente. O público vai ganhar. Se ele for usado, o público vai ganhar. O safety car, raramente ele atrapalha uma corrida, ele estraga uma corrida, rarissimamente. E é coisa de corrida, entendeu? Assim, ele pode estar correndo e o pneu explodir. Não é o correto, mas é uma coisa de corrida. É coisa que pode acontecer. Pode um cara perder o freio e bater em você e tirar você da corrida? Ou um lance como o do Vettel na China com o Verstappen? Pode acontecer, mas aí é de corrida. Então, é basicamente isso. Que a Fórmula 1 pare de ver o safety car como o cara mal da história. E aprenda que ele é um item, dentre os 1 milhão de itens que tem numa corrida, é um item a mais que pode acontecer e se acontecer, paciência, tem que lidar com ele. E não depender dele, né? Eu acho, Knopak, que o principal dessa discussão é por isso que eu volto a insistir no que falei na semana passada.
O momento de bastidores da Fórmula 1 é importantíssimo, é o mais decisivo de todos, e ninguém vê, porque ninguém está vendo nada, mas as reuniões, elas são... É importantíssimo se acompanhar. O melhor jeito, Michael, é mudar o carro, é fazer com que não dependamos do safety car. Hoje dependemos. Falamos isso na semana passada. Que tipo de campeonato estaríamos criticando aqui se não tivesse safety car nem na Austrália e nem na China? Lembra-se que a corrida na China caminhava por uma coisa muito marásmica, se é que existe essa palavra, né? Acho que nem existe. E o safety car foi lá e deu vida à corrida. Então, por mais que o safety car seja um elemento para ser aceito, como falou o Diogo, não é o ideal depender dele, porque ele muitas vezes não vai aparecer. Acabei de citar, nem no Baku é garantia, porque 2016 não houve. Nem no Azerbaijão, que é muro para tudo quanto é lado. Então, já começamos, Michael, eu quando digo não é você, não, eu digo todos nós, Fórmula 1, os dirigentes, Liberty, FIA, se começarmos a pensar que o safety car é a solução para todos os problemas, ele é um fator para ajudar. Repito, ele é fundamental não ser descartado. Eu vou além, eu acho que caiu uma asinha na pista que cria essa cultura. Vai gerar reclamação, como gera na NASCAR, já gerou muitos anos na NASCAR. Para mim é melhor do que ver uma corrida de procissão do começo ao fim. Mas o negócio mesmo é mudar o carro, tá na hora, é o momento de se mudar, é o momento de se discutir. Tem chance de ser para 2019, embora eu esteja pessimista, acho que a equipe vai vetar, essas equipes que só pensam nelas, né? Praticamente 100% das equipes. Isso quer dizer. São praticamente todas elas, enfim. Mas era agora, mudar o carro para que a gente não dependa do safety car. O safety car seja um que a mais, como diria o nosso sábio membro da bancada do Nordeste. O que a mais? Se a gente ficar dependendo só do safety car, ele aparece 5 corridas por ano e as outras 15. Então, é complicado, Michael. Eu acho que a Fórmula 1 tem que focar em outras coisas. Pode-se usar, pode-se e deve-se, para mim, usar o safety car mais, acabar com esse virtual safety car, que não acrescenta nada para o público. Ele é mais rápido do que o... Então, quando a gente fala em safety car e safety car virtual, gente, não precisa ser o carrinho Mercedes, cinza, bonitinho, que entra na pista, não. Você pode eliminar esse carro e juntar o pelotão. Você pode transformar o safety car virtual justamente no que é o real. Você junta o pelotão e libera ele, como faz o WEC, por exemplo. Libera ele a qualquer momento. Né? No WEC é engraçado, porque vem aquele cara 5, 4, 3, né? Fica aquela contagem, que ele entra no microfone da transmissão. Né? Então o cara faz a contagem regressiva e o mundo inteiro escuta. Né? Ele com aquela voz de analista de escola de samba, né? de nota de jurado de escola de samba. Então, se bem que aquele cara do escola de samba, ele não é jurado, ele só lê as notas. Enfim, a voz parecida. Que se libere a pista, de repente, em qualquer momento. Não precisa ser na reta de largada. Ou seja, você pode agilizar o processo, não colocar exatamente o carro na pista, mas o fundamental, para o Diogo ler aqui o próximo e-mail, a gente continuar a discussão, o fundamental é juntar o pelotão, na minha humilde opinião. Ainda sobre a China, né, mas nessa questão mais de... Tem âncora hoje, você pode falar o que quiser, viu, Diogo? A gente vai aqui até não tem âncora. Gente, não tem âncora neste bloco do café. Fiquem atentos. Sobre o conjunto, eu vi uma pergunta bem interessante do Ricardo Burman, né, sempre presente aí. Ele fala, abre aspas, vejo que o DRS foi fundamental para o espetáculo na grande reta. Ele fala sobre a China. Se não tivéssemos ele, talvez não teríamos visto esse espetáculo. Será que agora ele realmente está se tornando parte do automobilismo e não um simples truque? É uma pergunta bem interessante. Começa a ter uma ideia, pelo menos na cabeça do Burman, aqui pelo que eu consegui interpretar, do DRS fazer parte da coisa mesmo, né? Se tornar parte integrante do conjunto Fórmula 1, do conjunto carro, enfim, do que a gente considera normal na categoria. É uma visão bem interessante dele, que foi o que me chamou a atenção, porque ela vai contra o que pelo menos eu penso totalmente. Eu confesso para você que eu não sei definir, Burman, se o espetáculo dependeu muito do DRS, mas eu ainda torço demais para que a gente não precise dele. Eu ainda acho ele um tanto quanto exagerado. Não sei se sendo bem honesto com você, não sei se é birra minha, ou se realmente não funciona, né? ou se funciona, sei lá. Mas eu acho que não vejo ele como essencial para a questão da China, até porque eu não vou lembrar em cima de quem, mas uma das ultrapassagens do Ricardo é sem DRS, que é logo quando relarga, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente pode ter corridas boas no pacote certo, sem precisar de artefatos tão gritantes
como eu acho que é o DRS, principalmente da maneira como ele é usado. Eu acho que ainda é muito gritante mesmo essa expressão, não queria repetir, mas é isso mesmo. Talvez tenha funcionado na China, mas para um conjunto, para você viver em cima disso, eu não acho que seja o caso. Banniman, meu caro Banniman, vou discordar de você. Cuidado para não ir na linha do Toto Wolff e de outros dirigentes que já estão usando o Grande Prêmio da China justamente como justificativa para não mexer nos carros para 2019. No que eu acabei de citar aqui, a hora é essa, e há a proposta da asa dianteira, que para mim é o meu Deus, né? Não existe um ataque melhor para se melhorar as corridas. Então tem gente, o Banniman, como o Toto Wolff, achando, deu declaração falando, não, tá vendo, o Grande Prêmio da China foi tão bom que nós não precisamos mexer no carro. Cuidado para não sermos imediatistas e pensarmos com essa cabeça de que a última corrida é sempre a rainha de tudo. Eu vou lembrar para você o seguinte, Banniman. O Grande Prêmio do Bahrein, até coloquei no meu Twitter, coloquei o vídeo, inclusive. O Sebastian Vettel vem com um pneu melhor, vai enfrentar Lewis Hamilton na pista, vem atrás do Sebastian Vettel, uma briga de campeonato mundial, e não tem graça nenhuma na hora que ele alcança o Hamilton. Porque ele passa com o DRS. Né? Vou te lembrar mais, Banniman. Banniman, para quem não sabe, do Auto Radio, né? Um podcast que tem automobilismo e música. Muito, muito propícia, né? É só ir no, acho que é autoradio.com.br. Enfim, digita no Google, é fácil de achar. Autorádio mesmo que escreve. E eu não estou inglesando não, tá? É porque o nome é Auto Radio mesmo. Mas é o seguinte, meu caro Ricardo Banniman, continuando. A ultrapassagem mais bela das últimas corridas do Ricardo sobre o Bottas acontece na curva 6, onde não existe nenhum pedaço de DRS. A ultrapassagem talvez você tenha até citado, se referindo à ultrapassagem dele sobre o Hamilton, que é no final do retão na China, em que ele joga o carro ali, talvez o DRS, não sei precisar, mas ele chega na freada em condições de fazer aquilo que ele fez, né, de o carro 5 metros, 6, 7, 8 metros atrás. Já na hora de frear, ele vai e cria uma ultrapassagem que não era para acontecer. Pelo menos não era o normal que acontecesse ou que muitos pilotos não conseguiriam. Então, senhor Ricardo Banniman, eu gostaria de lembrá-lo que dessa vez não aconteceu, mas que, em via de regra, o Grande Prêmio da China ele é estragado pelo DRS. Aquele retão ali da China, normalmente você vê uma sucessão de trocas de posição ali que esse sistema faz tornar estéril, né? Sem a menor graça. Então, senhor Ricardo Banniman, eu acredito que a gente pode se precipitar, é um risco da gente se precipitar, pelo Grande Prêmio da China ter sido tão bom, mas eu te lembro, as mais belas ultrapassagens da China, a do Verstappen sobre o Bottas, e outra belíssima, do Ricardo sobre o Bottas, e a outra belíssima, que é a do Verstappen sobre o Vettel na largada, tudo bem, na largada o pelotão tá junto, mais coisas podem acontecer, mas ele passa por fora a Ferrari, na curva 6 também, sem zona de DRS. Então, senhor Ricardo Banniman, eu acredito que, do jeito que é hoje, até coloquei isso no Twitter semana passada, interagia lá com o Felipe Maciel, né, com quem já fiz podcast no passado, enfim, a gente falava justamente sobre isso. Né, por que o DRS não é válido? E eu até coloquei lá. Se o DRS tem que existir, para mim ele tem que ser repensado. Trechos de reta, tamanho da área de DRS, tamanho do flap, né, que é aberto lá entre as asas. Não sei, eu traduzir flap, Diogo, você faz favor, me ajuda aí também, pô, fica só me vendo, me afundar no inglês aqui. Essa abertura das asas mesmo, essa distância entre as asas que abre, pode ser menor, para talvez o efeito ser menor. Enfim, dá para se estudar, dá para se trabalhar. Não é só chegar aqui e dizer, não gosto do DRS é ruim, não. Existem caminhos para se ir. Repito, tamanho das zonas dele na reta, zona de detecção, quanto que a asa abre. Enfim, esses caras têm competência para melhorar isso, ao invés de ficar sentado achando que isso vai resolver o automobilismo, que não vai. Eu acredito que não. Uhum. Só completando a informação, né? É autoradiopodcast.com.br, o site isso, completinho. Obrigado. E aí lá você vai ter programa sem âncora. Programa sem âncora, a gente faz jabá, a gente repete aqui, vamos falar de concorrente aqui hoje. Você já gravou o Auto Radio alguma vez, Diogo? Ele tá te devendo? Não tive o prazer, ele me chutou de lá, mas tudo bem. Eu amo ele do mesmo jeito. Foi, ele me chutou, mas eu amo ele do mesmo jeito. Mas enfim, lá no site você vai ter todos os detalhes de feed, as últimas edições e tudo mais. Ele até fez recentemente um conjunto até a Bárbara participou, né, entrevistando mulheres e tudo mais. Foi bem interessante, acompanha, vale a pena. Eu vou falar o Twitter dele aqui, viu, Diogo?
Porque, aliás, como não tem âncora, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço. Eu vou dizer, inclusive, o meu Twitter, que é uma coisa que em momento nenhum eu faço aqui nesse Mas podcast. O seu ou do Além da Velocidade? Não, o Além da Velocidade é o blog. Pois é, você pode ir lá conferir o alemdavelocidade.blogspot.com.br. Mas para você, inclusive, ficar sabendo toda hora que sai texto, semana passada foi mais difícil, saiu na segunda-feira, nos outros dias não deu. Mas é só seguir no Twitter, @campusfb. E se você não gosta de Twitter, é só entrar lá no Além da Velocidade, tudo junto.blogspot.com.br. Achei aqui, ó, Autorádio Podcast. Não tem o T. Se eu não estou sendo enganado aqui pelo Twitter. É isso mesmo, não tem o T. Não tem mesmo não. Mas se é você procurando por Autorádio, dá para achar fácil. Isso, Autorádio Podcast, você acha lá o podcast do Ricardo. Que maravilha, hein, Ricardo Bani? Mas eu tenho certeza que depois dessa propaganda você vai clamar por programas sem âncora. Mas mesmo o programa sem âncora, né, não é, Diogo? Tem e-mails que a gente vai ler aqui, é ou não é? Tem mais, né? Não, tem mais. Eu só queria completar a parte do Bannerman, por favor. Porque no momento que a gente, e também eu acho que é uma discussão válida, no momento que a gente pensa, o DRS, ele poderia ter uma abertura menor, porque hoje, obviamente, é livre, né? Por exemplo, para as equipes, você tem em Monza, por exemplo, eles usam tão pouca carga aerodinâmica ali na traseira que o DRS quase faz pouca diferença. Serventia. Mas no momento que a gente começa a discutir, esse espaçamento poderia ser menor, ou ele poderia ser usado, como você citou, inclusive, de ser usado para aproximação e não para ultrapassagem. Será que a gente não começa a colocar ele como parte integrante, né? Porque a pergunta final dele é, será que agora ele realmente está se tornando parte do automobilismo e não um simples truque? No momento que a gente começa a discutir ou ver essa possibilidade, será que a gente não já está colocando ele como parte do automobilismo, como diz o Bannerman, não só um simples truque ali que apareceu, que era para ser de 2, 3 anos, para facilitar a ultrapassagem e depois sumir? É interessante isso, porque ele já é parte, eu acho que essa pergunta do Bannerman, assim, se a gente quiser responder ela sendo muito frio e calculista, né, ele já é parte porque ele já existe, né, mas eu entendi o que você quis dizer aqui, o Bannerman quis dizer, de um simples truque. Hoje ele é um simples truque, só que existe já para 2021, embora seja muito tempo, cada vez mais eu acho 2021, acho que está ficando mais longe ao invés de estar ficando mais perto a cada dia, porque eu não me conformo em passar mais 2 anos com todos esses defeitos, e infelizmente é uma herança que temos que carregar, mas uma mudança técnica para 2021, ela é uma deixa para acabar com o DRS, que é enfim, a extinção desse turbo, né, do ERS, né, esse sistema que usa o MGUH, né, que usa o calor do turbo para enfim, trabalhar o motor, e um sistema de recuperação de energia que vai ser acionado pelo piloto, que está entre as propostas também, embora, mais uma vez eu vou falar, estão discutindo isso e essas propostas ainda podem ser mudadas, podem coisas sair, coisas podem entrar, enfim. Nessas semanas, nesses dias em que você, ouvinte, tem aí a sua semana de trabalho, conversas de bastidores estão sendo geradas. Então é importante ficar ligado nos meios de comunicação que você, ouvinte, tem preferência. Mas uma das propostas da primeira reunião foi essa. Criar um sistema de recuperação de energia, como se fosse o KERS mesmo, né, como foi usado no passado, em que ele é entregue, né, pelo piloto. Entregue no sentido de inglês. Ele é despejado pelo piloto. Isso é uma deixa para acabar com o DRS, porque é muito melhor, muito mais efetivo, e se você quiser até construir uma limitação disso, mais quantos cavalos, você pode até manusear isso para não ficar artificial, né? A Indy, por exemplo, tem um push to pass que não é um absurdo. Não é um absurdo o push to pass da Indy. Raramente a gente fala aqui, poxa, essa foi sem graça. A Stock Car, quem diria, hein? Stock Car que tinha um botão de ultrapassagem muito mais exagerado, e a gente falava aqui, tantos anos nós falamos aqui, a gente chamava a gente de chato, e a Stock Car, o que fez? Reduziu a atividade, reduziu o tamanho da borboleta, ela reduziu o salto de potência do botão, ou seja, perceberam, né, a gente fala muita coisa aqui, erra muita coisa, mas tem coisa que a gente acerta. Então, o Bani, talvez para 2021, repito, é muito longe, mas o uso do motor ao invés da asa que abre. Pode ser mais útil, pode ser mais real, pode ser, você dá chance até de defesa, você dá chance enfim, de uma briga, de uma reação do piloto que está à frente, ou seja, né, vamos decidir lá na freada, seria o ideal. Mas enfim, tudo ainda muito rascunho, muito esboço.
Faz sentido. Partindo aqui para as próximas perguntas, os ouvintes começam a colocar temas diversos, então eu acho que dá pra gente dar uma variada não tem âncora, maior, né? Eu tô sentindo falta, Diogo. Sabe por que eu tô sentindo falta? Da edição ao vivo. Se esse programa fosse ao vivo, ainda tivesse o link do ao vivo que a gente fazia no passado, eu ia mandar os ouvintes perguntarem sobre futebol, sobre seleção brasileira, porque para os ouvintes entenderem que a falta de âncora é grave. Nós vamos deixar isso claro aqui, mas podemos mudar de assunto do jeito que a gente quiser agora, o Diogo Gomes. E as finais da NBA? Não, brincando. Leandro JF aqui. São sensacionais. Começou maravilhosos. Tô gravando o jogo, inclusive. Tô gravando o jogo nesse momento. Começou bem, pelo menos. Olha aí. O Jailson, na realidade, ele fala sobre os pilotos da Haas, o Leandro JF depois coloca vários pontos sobre Hartley, Leclerc, a gente vai entrar em todos eles, mas começando pelo Jailson, ele pergunta sobre os pilotos da Haas, pergunta por que o Grosjean tá apanhando, na expressão que ele usa aqui, por que o Grosjean tá apanhando do Magnussen, e ele terminando falando, né, não era assim no passado, né, não era essa vantagem do Magnussen, não era assim. Eu, dando uma de âncora, fazendo a pergunta e já me metendo a responder. Você vai responder, quero ouvir você falar sobre isso. Eu acho que eu não entendo o início de ano fraco do Grosjean, mas eu acho que é um piloto que desde o ano passado vem sofrendo bastante, inclusive com a questão dos freios, mas consegue encaixar boas provas. A surpresa para mim não tá no Grosjean talvez cair um pouco aqui ou um pouco ali. Tá mais no... Até porque se ele não quebra na Austrália, ele emplacava ali uma quarta colocação, né? Tinha tudo pra emplacar, né? Justamente. Mas essa questão também vale pro Magnussen, né? Que estava até melhor que ele naquele final de semana. O que chama mais pra minha atenção é a solidez do Magnussen. O Magnussen é um piloto rápido, mas eu não via ele se colocando em uma posição favorável com regularidade. E eu vi ele fazendo isso, ou melhor, estou vendo ele fazendo isso nesse início de temporada. O final do ano passado já foi bem, já foi sólido, e no início dessa temporada isso está continuando, sabe? A gente viu ele forte na Austrália, e pô, legal. E daí ele foi pro Bahrein, e ele teve um desempenho sólido, e pô, legal. Muito bem, foi muito bem no Bahrein. Se não é o Gasly, ele era o quarto colocado ali, né? Exato. E aí ele vem pra China, outro desempenho sólido também, e, pô, caramba, sabe, legal. Ele vem se mantendo na frente constantemente. Então eu nem colocaria o Grosjean como decepção, exatamente. Talvez está um pouco abaixo, é verdade, mas eu nem classificaria como decepção. Agora, o que o Magnussen está fazendo, eu acho que é mais do que a gente esperava. E daí dá esse desnível, vamos colocar dessa maneira. Mas eu até coloco mais méritos em cima do Magnussen do que desmérito, descrédito, como queira chamar, em cima do Grosjean, que, repito, para mim é um piloto que tem lá seus altos e baixos, é meio claudicante, mas vez ou outra ele consegue encaixar bons resultados. E isso dá a ele um chamarez, que é o que faz ele estar tudo na Fórmula 1, que é o que fez ele andar bem, ter bons resultados com a Haas nos últimos anos, mas a surpresa do Magnussen não é ele estar andando bem, porque ele andou bem no ano passado. A surpresa do Magnussen é ele ter feito 3 corridas em sequência, constantemente na frente, constantemente andando muito bem. Isso é algo que a gente não vê do Magnussen geralmente. E acho que daí que surge a disparidade, a surpresa da gente. Jailson, o Magnussen é o seguinte, tem um detalhe que pode não ser a explicação, mas que é importante. Vou até antecipar um tweet dessa semana que eu tô para só que eu sou assim, eu programo tweets, né? Eu sou ridículo em algumas coisas, realmente eu admito. O Magnussen está começando o seu 4º ano de Fórmula 1 e é a primeira vez que ele repete uma equipe. Então, isso não explica, mas é um dado que eu acho interessante. Do mesmo jeito que a gente teve uma estatística, né, do JF, chocante, né? Chocou muita gente, é realmente chocante. Talvez seja a estatística do JF que mais chocou aqui no Café com Velocidade de todas que ele já mandou, que é aquela questão de que o Vettel nunca venceu uma corrida fora dos 3 primeiros, sem largar entre os 3 primeiros, ou largando de 4º para baixo. Que é impressionante. Muita gente se chocou, eu vi inclusive no WhatsApp, né, gente? Assim, a estatística completa dele em todas as suas 6 vitórias, Daniel Ricciardo sempre largou fora do top 3. Ao contrário do Vettel, que só venceu provas largando dentro do top 3. Pra mim a do Ricardo é tão chocante quanto, embora você vai falar, um tem 6 corridas, o outro tem 50 vitórias, né? 50 ou 49, eu acho que ele ia fazer a 50ª na China e não fez, né? Mas enfim, praticamente 50 vitórias, o outro tem 6. Mas pra mim é tão chocante quanto, porque numa Fórmula 1 dessa de hoje, em que o carro é tão importante, não só de hoje, como de vários outros tempos também era assim, né? Não é uma exclusividade dos dias atuais, mas a questão do carro ser tão fundamental,
o cara ter vitórias largando de trás, e essa estatística do Vettel chocou. Então essa do Magnussen que eu estou dizendo não é tão chocante, nem é uma estatística, né? Talvez, é um dado, né? Que o cara fez McLaren no primeiro ano, depois fez Renault, depois ficou de teste um outro ano, né? Não correu, ficou só testando, fez aquela corrida, né? Qual foi a corrida que ele fez? Foi da Austrália, né? Porque o Alonso bateu nos testes. O Alonso, né? Ele perde a vaga pro Alonso, mas aí o Alonso se machuca, ele substitui, aí passa o ano de teste, depois Renault e depois Haas. Exatamente. Então é a primeira vez, Jailson, que ele está repetindo uma equipe. Isso pode fazer, não sei porque eu não conheço o Magnussen, mas pode fazer diferença na cabeça do piloto. Olha, estou num emprego estável, não estou sendo cobrado aqui, não posso estar fora no ano que vem, como já aconteceu duas, 3 vezes com ele, ou seja, ele pode abalar o cara e falar, poxa, eu não consigo resultado, será que eu vou ficar aparecendo? Teve uma renovação, né? Teve uma virada de ano permanecendo na mesma equipe. Então, repito, não explica, mas é um dado que é interessante, né? De um piloto que subiu tanto de performance. E claro também, né, gente, o carro veio muito bem, né? O carro veio muito bem alinhado até agora, né? Já que a gente sabe que para a Haas desenvolvimento é uma luta, né? Acompanhar o ritmo é uma luta, mas pelo menos em começo de campeonato o carro vem demonstrando potencial e ele tá andando muito bem. Além do que essa Haas, né, eles começaram a trabalhar nesse carro de 2018 bem cedo em 2017, tanto é que foi uma das explicações que eles usaram para perder tanto rendimento no final do ano passado. Então tem alguns pontos ali que vão se encaixando, mas no final eu acho que muitos méritos da Haas e muitos méritos do Magnussen que está encaixando esses bons resultados e que começa a ganhar uma fama de piloto meio que, acho que não começa a ganhar, começa a solidar uma fama de piloto briguento, né? Meio que tipo assim, pô, lá vem o Magnussen. Mas é um piloto brigador, é um piloto que sabe brigar, sabe correr pela posição dele, enfim, pelo espaço dele ali. Eu tô gostando bastante do que o Magnussen tá fazendo nesse ano. Tomara que continue assim. Mas se pudermos trocar aqui já de assunto, voltando para o JF, né, que a gente falou dele lá na semana passada, ele fala para nós passarmos rapidamente sobre algumas perguntas, alguns pontos que ele ficou em dúvida. O primeiro é sobre o Hartley, ele fala somente falando da velocidade pura, 2 pontos. O Hartley merece mesmo essa vaga na Fórmula 1? É uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante pela maneira como ele foi puxado, né, para a Fórmula 1 no ano passado, porque foi uma maneira extremamente atípica para o grupo da Red Bull, como a gente já conhece de todos os anos. Ele foi demitido e foi recontratado, né, Diogo? Exatamente. Ele foi mandado embora alguns anos atrás, né? E foi a Red Bull chamou ele de volta. É a declaração que eu ia falar do Verne. O Verne fala, ele foi demitido para que eu pudesse entrar na vaga dele, na World Series 3.5. E é verdade. Exatamente por conta disso. Eles queriam pegar o Verne, não tinha vaga, chutaram Hartley fora, ficaram com o Verne perde o título pro Wickens, né? E aí as coisas começam a desenrolar, Ricardo, na HRT, enfim. Aí vai desenrolando para frente. Até que eles se encontram lá na Toro Rosso. Então, é um caminho bem atípico. Eu acho que o Hartley, até em termos de experiência e tudo mais, ele está trazendo um ponto interessante para a equipe, para o conjunto como um todo. Agora, no momento que isso passa a ser refletido para a pista, eu não consigo definir. E o momento em que só isso ou mais um pouco vai servir para mostrar algo, também é difícil entender. Eu até retiro o final do ano passado da conta dele, porque, enfim, era só punição, tanto é que ele teve que ir na Austrália largar pela primeira vez na carreira dele na Fórmula 1 sem receber punição, né? Ele largou onde ele classificou, basicamente, essa expressão. Então, o final do ano passado eu até desconto. Mas o início desse ano, ele é fraco. Ele tem pequenos brilhos ou pequenas tentativas de brilho, mas sempre com problemas. Por exemplo, na classificação do Bahrein, claro que o Gasly foi a grande sensação, porque passou pro Q3, depois fez tudo que fez na corrida. Mas ele andou bem na classificação do Bahrein. Mas ele mesmo falou, né, que no final não passei pro Q3, assim como o Gasly, porque eu cometi um errinho ali no final. Aí, sabe, sempre tem esse pontinho a mais, essa questãozinha a mais aqui e ali. O desempenho como um todo, eu acho que talvez não tenha sido, ou não venha sendo tão decepcionante assim.
mas não tenho algo a mais para ser um piloto que ganhou uma vaga na Toro Rosso. Não tenho algo a mais para ser o Sainz, ou não tenho algo a mais para ser o que foi o Verstappen. Então, é um início para mim muito, sei lá, água com açúcar, muito morno, muito sem graça, sabe? Muito não Fórmula 1, ou muito não Toro Rosso, que foi uma equipe que se caracterizou por trazer pilotos, e pilotos que já chegam chocando, já chegam trazendo algo, apresentando algo. É a equipe que traz o Gasly sendo quarto colocado no Bahrein, sabe? E o do Hartley a gente não viu isso ainda, nem tem perspectiva de ver, porque a queda de rendimento da Toro Rosso do Bahrein para a China foi algo abissal. Então, é um início de ano complicado, talvez justifique a maneira como ele foi chamado assim meio que de última hora. Até falando para futuro, eu já adianto para vocês que a Red Bull não tem piloto pronto para subir. Não é igual a anos anteriores que se o piloto estivesse mal, eles chutavam fora e puxavam lá um menino da GP2 ou da GP3. Não tem. Os próximos pilotos da Red Bull são o Richard Verschoor e alguns outros aí, o Daniel Ticktum, que são bons pilotos, mas que estão fazendo Fórmula Renault 2.0. O Ticktum tá para estrear na Fórmula 3 agora, mas enfim, vai estrear ainda, sabe? São muito novinhos, não dá para fazer esse pulo ainda. Então tem, de fato, até por erro da Red Bull em alguns casos, um buraco ali no meio dessa linha sucessória. Então se eles quiserem tirar o Hartley, inclusive, ou quiserem substituir o Hartley ao fim da temporada, eles vão ter que, mais uma vez, ir contra a ideia deles e buscar alguém fora do programa. Ou pegar, sei lá, um Sete Câmara da vida, ou algum outro piloto aí da vida, e puxar ele pro programa meio que de última hora, sabe? Meio que assim, já na porta da Fórmula 2. Ao contrário do que eles fazem normalmente, que é de pegar o piloto já lá embaixo, jovem, e vir trabalhando, e vir colocando a ideia, o pensamento da Red Bull na cabeça dele, que foi basicamente o que eles fizeram com o Ricardo, com o Vettel, com o Verstappen. Então, acho que a gente pode sentar e esperar para ver o que vai acontecer com o Hartley mais para frente. Mas esse início eu acho ele muito morno, muito nada demais para um piloto que foi chamado para Toro Rosso da maneira como ele foi chamado. Era para estar entregando mais, é a minha visão. Eu acho o seguinte, Diogo, eu concordo com o que você falou. Tem que ser ponderado o Hartley no ano passado. A gente tem toda aquela questão do Renault, né? Aquela final do parceria com a Renault, eu acredito. Não é tudo como tudo aquilo se desenvolveu. Só esse ano ele foi largar pela primeira vez sem tomar punição. Olha que coisa, né? Todas as vezes que ele largou ano passado foi perdendo posição no grid. Mas eu só complemento uma coisa, você já abrangeu tudo aí no seu comentário. Eu acho que... Vou antecipar outro tweet meu, hein? Tem uma grande chance da Toro Rosso terminar o ano pra mim, com Gasly e Daniel Ticktum. O Ticktum, né, que fala, né? É com I, né? Esse menino, ele foi o piloto que mais me impressionou o ano passado em categoria de base, entre todas, e eu só o conheci em setembro. Ele só entrou na GP3 em setembro. E o que ele fez foi tão impressionante, eu não estou discordando do Diogo quando ele fala que não existe piloto pronto. Chamar ele de pronto é talvez uma precipitação. Mas o potencial que esse menino virou, estreando no meio da GP3 o ano passado, e fazendo pódio, e andando na frente, brigou por vitória. Me lembrou o de Graça, mas é até injusto lembrar o de Graça, porque o de Graça voltou para a GP2 aquele ano e brigou pelo título. Ele perdeu, ele começou na 7ª prova, 6 ele não correu, e o de Graça estreou na Campos, claro, uma equipe com esse nome, há de ir muito longe. E quase que ele foi campeão. Né? Se ele tivesse feito as 6 provas iniciais, era matematicamente certo que ele seria campeão. É até injusto, porque o de Graça já vinha com experiência da GP2, ele estava voltando à GP2. Esse menino da Red Bull, ele estreia na GP3, e de uma maneira, ele andou muito bem em Macau também, que é um termômetro de Fórmula 3, para quem gosta, é um ótimo termômetro. Foi campeão dentro de Macau. Ganhou, pois é, ele ganhou. Então, brigou lá com 7 câmeras, enfim, é uma prova que acho que até tem no YouTube, até hoje recomendo quem não viu assistir. Então, esse menino, para mim, ele é um talento em potencial, com um asterisco de que vi muito pouco, repito. De todas as categorias que assisti o ano passado, Fórmula 3, 3.5, que é o World Series, a GP2 e a GP3, de todos o pacote, para mim, o piloto que mais impressionou foi ele, e estreando em setembro. Estreou em setembro. E andou muito bem. Então, se esse menino repetir algo desse nível, né, na GP3, acho que corre o risco da gente ver o que fez. Não estou falando que ele é igual ao Verstappen, longe disso. O Verstappen até teve mais estofo que ele andou para poder ser observado.
Mas se ele repete nesse nível, não me parece, a gente já viu a Red Bull fazer isso, não vou ficar de cabelos em pé se eles agradecerem ao Hartley e jogarem esse menino para Toro Rosso da metade final da temporada para lá. Então, deixo apenas essa pulga atrás da orelha aqui pro ouvinte. Daniel Tickton, ele é britânico e é impressionante. O que esse menino fez em 2017, sem nenhuma preparação que os outros tiveram, já sentou num carro e andou tão rápido. Tudo bem, é GP3. Há degraus a serem escalados. Mas a Red Bull, muito melhor do que a gente, consegue identificar as características de um piloto para falar, olha, esse aqui a gente pode pular com ele. Né? Pode ter as consequências, é aquilo que eu falei também na edição passada. Né? O Verstappen, todo mundo, olha, o piloto saltou da Fórmula 3 para a Fórmula 1, que bonito. Mas tem esses reveses, que às vezes o piloto passa por situações que ele poderia ter aprendido, entre aspas, né? Se bem que eu não sei como que ele aprenderia ali no caso do Vettel, não atacar, enfim, é a gente voltar na discussão que a gente já teve no programa passado. Mas, enfim, talento eles sabem lidar, eles sabem gerenciar, e esse menino, fiquem de olho nele, viu? Impressionante o que esse menino fez no ano passado. E você quer reforçar essa sua ideia mais ainda? Eu não sei se o pessoal tá ligando o nome à pessoa, porque, enfim, aconteceu em 2015. O Daniel Tickton, eu também não sei pronunciar o nome dele, tá? Eu falo Tickton, mas eu falava Não, é Tickton mesmo. Eu tô olhando aqui no Twitter, o Twitter dele é Dan Tickton, é abreviado, é isso mesmo. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas eu creio que sim. Mas não, é isso mesmo, né? Ele, alguns anos atrás, 2015 mais precisamente, ele estava correndo na Fórmula 4 britânica, ele chegou a ser banido, cara, por 1 ano. Ele chegou a ser banido, inclusive, por 2 anos. Porque ele começou muito bem, ele estreou na Fórmula 4 britânica, fazendo o primeiro passo dele depois do kart, e ele já estreou brigando por título. E todo mundo, poxa, chocou e tal, tudo mais. Pro final da corrida, pro final da temporada, perdão, tem um lance em que ele, num ato completamente absurdo da parte dele, ele tá brigando com outro piloto, ele meio que é tocado, perde várias posições, aí entra um safety car na pista, tá achando essa corrida ao vivo, inclusive. Ao vivo não, perdão, essa em VT depois, né, essa certame, nessa categoria não passa ao vivo. Ele entra um safety car, e ele, num ato de loucura completo, ele meio que sai correndo na frente igual um maluco durante o safety car, com o safety car na pista, ele viu que estava na pista, e ele atinge o outro carro. Ele quase que usa o carro dele como uma arma. E foi um erro absurdo da parte dele, com toda certeza. E ele é banido de total coisa relacionada à corrida durante 2 anos. E aí, posteriormente, esse banimento, ele caiu para 1 ano. E quando ele passou, mas enfim, de qualquer maneira ele passou do final de 2015 até o final de 2016, sem poder entrar no carro de corrida, tá? Totalmente banido. Quando ele voltou no final de 2016, ele fez 3 corridas na Fórmula 3, e com essas 3 corridas, ele convenceu a Red Bull a colocar ele no programa de jovens pilotos. Isso é o quão louco, o quão absurdo é a carreira do Tickton. Aí depois disso ele vem para um 2017, a transição 2016-2017 de MRF Challenge, faz 2017 todo pingado, né? É um 2017 todo. Ele faz algumas corridas na GP3, 5 corridas, como você falou, até consegue pódio, faz Macau, vence Macau. Aí a maior parte da temporada dele foi dedicada à Fórmula Renault 2.0, foi quando eu acompanhei ele mais de perto. Ele fez uma temporada muito boa, conseguiu pódio, conseguiu vitória, conseguiu pole, enfim. Não chegou a ser a sensação, mas ele fez uma temporada muito interessante. Fez a Renault 2.0 NEC também andou bem, sabe? Então assim, você vê, o cara teve essa história, ele voltou, ele já convence a Red Bull que ele merece esse posto. Ele vai para um 2017 ao estilo da Red Bull, em que a Red Bull botou ele para correr Renault 2.0, GP3 e Fórmula 3. Nenhuma temporada completa, todos 3 em temporadas picadas, vamos dizer assim. E ele andou bem nas 3 situações, em 3 carros diferentes, de chegar e já entregar pódio, inclusive, andando bem na frente. E agora para 2018 ele ganhou um contrato aí mais estabilizado para a temporada completa na Fórmula 3, com a Motopark e com todos os brilhos, todos os louros da Red Bull. Ganhou lá o piloto jovem do ano da Autosport, que é um prêmio que, enfim, por mais que não dê posição em grid nenhum, né, ele tem um prestígio e tudo mais, já vem de carregado em muitos anos aí. Respeitável o prêmio, sim. Sem dúvidas, ele antes dele tinha sido o Lando Norris, né, e aí ele substitui o Lando Norris como piloto McLaren da Autosport e tudo mais. Então, assim, é o próximo
Sempre me fazem essa pergunta, inclusive, é uma pergunta meio que sempre me chegam no Twitter de tempos em tempos e falam tipo assim, quem é o próximo piloto Red Bull da linha? Ou quem é o próximo menino Red Bull que vem na linha aí? E a resposta já foi assim, ó, tá vindo um Max Verstappen muito bom, tá vindo um Pierre Gasly aí, tá vindo. E a resposta da vez, se alguém quiser perguntar, já tá a resposta, tá vindo um Daniel Tickton aí. E é muito bom, tem só 18 anos. Pra mim, ele corre o risco de terminar 2018 na Fórmula 1, na minha opinião. Corre o risco é bom, né? Mas corre o risco mesmo. É verdade, mas assim, vai depender, claro, muito da temporada dele, do Hartley também, mas eu tô ansioso, cara. Essa temporada 2018, apesar de ele ter experiência pouquíssima na Fórmula 3, ele já entra com uma pressão absolutamente gigante em cima dele. Gigante em cima dele. Você pode ter certeza, quando os carros alinharem na primeira corrida do ano da Fórmula 3, para as luzes apagarem lá, vai todo mundo tá olhando em cima dele, porque ele é o próximo garoto da linha. Mas isso aí tem que acostumar. Eu acho que essa pressão, por exemplo, o Mick Schumacher vai sofrer também, porque o Mick Schumacher não tem desculpa mais esse ano, né? Ele não conseguiu arranhar os companheiros de equipe dele na Fórmula 3 do ano passado, então ele não tem também total pressão em cima dele. Agora, qual equipe que ele vai com a Motorpark. Olha, que é mais legal ainda, tá vendo? É mais interessante ainda de acompanhar, porque se ele vai pra Prema, é outra história, que na Fórmula 3 é o supra-sumo. A Mercedes 2014, 2017. Então, exatamente. Então, é mais ou menos o que o Norris fez. Para mim, uma grande qualidade do Lando Norris, que não só já começou a vencer na Fórmula 2, o que é ótimo, mas foi ter quebrado a hegemonia da Prema. Já falei isso aqui no café, se eu não estou enganado. Quebrado 5 anos de hegemonia da Prema. Então, a Carlin, que é uma equipe que no ano anterior, com a Carlin, que é uma equipe que Diogo, é a Carlin, eu sei que é a Carlin, mas é uma equipe que no ano anterior, ou melhor, nos 2 anos anteriores à chegada do Lando Norris, tava fechando o grid. Eu sei que pra quem não assiste, parece bobeira falar, a Carlin fechando o grid. Sim, a Carlin tava fechando o grid durante 2 anos seguidos. E o Lando Norris chega e ganha o título com essa equipe. Valiosíssimo você colocar essas ponderações quando você acompanha a categoria de base. Então a Motorpark não é de ponta. Não tem sido ultimamente, embora tenha uma certa tradição já de muito tempo, de Fórmula 3, mas é outro fator. Ele não está guiando, pelo menos teoricamente, quando o campeonato começar, essas convicções podem cair pela melhor equipe. Então, enfim, programa sem âncora dá isso, ouvinte. Tá vendo? A gente pegou a pergunta do Hartley aqui e transformou num raio-x. Não tem cafeteria, né, Diogo? Então a gente fez aqui um raio-x de um possível nome para o futuro do programa da Red Bull. Sem dúvidas. Ainda no JF ele pergunta até quando os erros do Leclerc são justificáveis. Eu falo Leclerc e aí me puxaram a orelha e disseram que o primeiro C eu falo muito forte. Perdoem, é pelo sotaque nordestino. Mas... tem isso, Não pode falar o C muito forte? É isso? Tem isso agora? Jamais. Opa, até onde os erros do Leclerc são justificáveis, sabe, o Campos? Olha, eu acho que não dá para exigir de um piloto com 3 corridas de Fórmula 1 que ele não erre, né, o JF? Existe também erros e erros, né? A gente não pode, errou, pronto, bate o carimbo. Existe um tipo de erro que é crasso, que você fala, meu Deus, né? O cara não tá pronto. E existe o tipo de erro do cara que tá forçando, escapa, roda, igual ele rodou, por exemplo, na classificação do Bahrein, na última volta, era na volta final ali para cravar o tempo, e a traseira escapa um pouco na última curva, ele sai. Então, tudo bem, o cara que tem a bagagem dele também não se espera que seja um desastrado, né? Ninguém espera isso dele. Mas eu acho que existem erros e erros. O que eu considero sobre ele, Leandro JF, é aquilo que eu falo aqui, já falei de vários outros pilotos. Né? É o cara que só cresceu em berço de ouro, podemos dizer assim. Só guiou por equipe maravilha, né, na carreira toda. Né? Senta em carro bem acertado. O que não é um defeito, nem um demérito. Por exemplo, o Lewis Hamilton também passou por isso. É um cara que só teve berço de ouro no seu caminho à Fórmula 1, da ASM para a RT, que na verdade era a mesma equipe, né? Uma mudança de nomenclatura. Mas enfim, de uma dominadora da Fórmula 3 europeia de muitos anos para uma dominadora da então GP2. Né? Embora ele pegou ali o começo da GP2, né? Então não existia esse histórico de dominação, já que virou da água para o vinho quando deixou de ser Fórmula 3000, outras equipes, enfim, mudou até tudo isso. Mas também teve berço de ouro e soube se aproveitar. Mas chegou na Fórmula 1 também em berço de ouro. O Leclerc, a ressalva que eu faço é essa. Quando ele erra no Bahrein, e ele mesmo fala no rádio, né,
uma coisa que não é comum de ouvir, e até divertido, né? Porque foge desses rádios que muitas vezes não tem muita graça. Ele fala, meu Deus, como eu sou estúpido. Ele se chama de estúpido depois do erro na classificação do Bahrein. Então, é a clara situação. Eu não estou dizendo que isso vai ser ruim, que isso vai matar a carreira dele, talvez seja até bom, porque, né, equipe com função de Minardi é sempre útil para a Fórmula 1. Mas ele errar e se xingar no rádio é a clara, para mim, situação do cara que sempre guiou em carros redondinhos e agora não está guiando um carro redondinho. Aí o cara, o que ele vai fazer? Ele vai errar. Né? Porque aprender a acertar um carro é uma coisa que vem do kart. Né? Então o cara, peraí, essa traseira sai muito, o que eu faço? Eu vou mexer na suspensão dianteira, é questão de temperatura, eu mudo a distribuição de peso, eu vou mudar a cambagem, eu vou mudar... Tudo isso é coisa que o cara vem trazendo. Quando o cara só anda em carro redondinho, não sei, viu? Fico com o pé atrás de que ele consiga sair rapidamente de algumas situações. Agora, é o que eu falei. Né? Que a Sauber seja uma Minardi para ele, onde passaram Trulli, Alonso, Fisichella, enfim, pilotos que tiraram do carro uma capacidade de acerto que levaram para outras equipes no futuro. Pode ser o caso dele. Mas não me decepciona também não, viu, JF? Gostaria de lembrar que na Austrália, a televisão não mostrou, e ele faz uma ultrapassagem na relargada em cima do Stroll, na primeira corrida dele de Fórmula 1. Né? Foi uma das poucas ultrapassagens, digamos, puras da Austrália. Né? Infelizmente a televisão não mostrou. Infelizmente mesmo, nem recuperou. Mas ele faz uma ultrapassagem na relargada, hein, JF, que é uma coisa rara na Fórmula 1 de hoje, hein? Ultrapassagem relargada. Então ele conseguiu ser esperto, porque não é só técnica, né? Ricardo está aí para provar, né? Que é muito arrojo também e postura. Né? Que bom quando o automobilismo premia postura. Então, na primeira corrida dele, ele demonstrou uma postura foi lá e passou o Stroll numa relargada, o que é valioso, porque quase não acontece ultrapassagens nessas situações na Fórmula 1 de hoje. Ele foi campeão da Fórmula 2 de uma maneira extremamente marcante. Então, eu acho que passa a ideia geral de um garoto perfeito, ou menino ideal, ou alguma coisa do gênero. E quando se vê ele cometendo erros, é quase que, poxa, peraí, será que eu estava enganado? Não, ele é um piloto muito especial, foi campeão da GP3 assim, foi campeão da Fórmula 2 assim, tem ressalvas, não tirando o mérito dele de maneira alguma, ele é impressionante realmente, mas, enfim, é um desafio novo, é um ponto em que ele não teve, né, de estar ali no final do grid, de estar brigando com o Ericsson, que aí eu não sei se ele está muito abaixo, se o Ericsson do nada resolveu melhorar um pouquinho da direção dele, porque me parece um Ericsson pelo menos um pouquinho melhor do que vinha sendo nos últimos anos, até porque nos últimos anos ele passou 3 anos sendo medíocre, então um pouquinho a mais já faz diferença. Então eu acho que é mais desafio e eu acho que é mais primeiras corridas. A gente tem uma impressão recente, por exemplo, de um Esteban Ocon, e a gente começa a classificar talvez como se fosse normal, um cara como chegar na Fórmula 1 e andar o que andou. Até na época da Manor e depois se desenvolvendo com a Force India. E não é o normal, né? Tanto é que até o próximo assunto da gente, que vai ser o Van Dorn, é um cara que está sofrendo até hoje. Eu já tenho um certo pé atrás com o Van Dorn, porque é incrível como não está desenrolando, e já era para já estar desenrolando, apesar dos problemas nos últimos anos, mas enfim, é um início, é muito complicado esse início. Ele vai se desenrolar, o menino tem muita capacidade e tem um apoio, assim, uma confiança gigante da Ferrari em cima dele. Então eu acho que durante o ano... Você vira a pressão também, né? Se você falou claro. Se você falou que o Tickton vai sofrer uma pressão na estreia, o piloto Ferrari normalmente fracassa. Todos de categorias de base. Todos. Praticamente todos. Quem não fracassou... foi ele. Não teve tempo de ver o Jules Bianchi, que talvez ele não fracassaria, porque estava evoluindo. Né? E os outros todos, Fuoco, enfim, tem japonês, tem chinês, enfim, não geralmente... Eu uma vez vi uma imagem de um piloto assim, quando eu estava acompanhando, acho que é a GP3, e eu tomei um susto assim, de que eu não esperava que o piloto usasse o símbolo da Ferrari tão grande aqui atrás do macacão. Eu me lembro quando eu vi a imagem de um piloto que, acho que foi o Fuoco mesmo na GP3, não me lembro se foi ele, mas enfim. É ele sim. Quando é algo só dele. Ele usa daquele jeito assim. Só ele. Os outros pilotos usam aquele padrãozinho. Não, a equipe tá vermelha por causa disso também. Ele tá correndo pela... Charus tá vermelha por causa da Ferrari. Então até nem é só o macacão, até as cores do carro. Se bem que a Prema também foi uma Ferrarizinha, né, em termos de pintura o ano passado. Mas quando eu vi essa imagem, me deu aquela sensação de, meu Deus, cara. Foi um menino italiano
né? A gente sabe como é que é a Itália, a torcida na Itália. Para um menino italiano correr com uma marca da Ferrari desse tamanho no macacão não é fácil. O menino tem que saber, tudo bem, faz parte, não estou aqui aliviando, falando que são coitadinhos, não. Pressão, automobilismo é pressão, não existe automobilismo sem pressão. Né? A gente estava falando do Hamilton no bloco anterior, a pressão que ele cria para ele mesmo pela qualidade dele. Mas não é fácil. Piloto Ferrari não é fácil. Então, a gente não sabe como a Ferrari lida esses caras por dentro, né? A gente não sabe nem como a Red Bull, a gente pega os resultados efetivos na pista. Agora, a Ferrari a gente não sabe se lida da mesma maneira. Se tem um cara lá cobrando, se tem aliás, esqueci, faltou falar isso sobre o Hartley. O Helmut Marko já ligou para ele, para conversar com ele sobre performance. Por isso que eu tenho essa ideia de que ele corre o risco e se o outro menino Tickton brilhar na Fórmula 3, acho que podem fazer a inversão. A gente não sabe se a Ferrari liga para ele, como que a Ferrari, quer dizer, liga, deve ligar, claro, deve ter gente na Sauber, inclusive, ali para observá-lo, mas a gente não sabe como é que é a abordagem, e aí? Né, vai, rodou por quê? Ou, não, tá tranquilo, vem com calma, a gente não sabe como que o esquema da Ferrari funciona. Então, é pressão, o menino tem muita pressão em cima dele e, repito, pela primeira vez, tá andando no fim do pelotão na carreira, tem gente que sucumbe a isso, tem gente que aprende com isso. Só lembrando, piloto júnior da Ferrari, não podemos esquecer que Felipe Massa foi uma vez na vida piloto júnior Ferrari, né? Querendo ou não, acabou vencendo, tem 11 vitórias na Fórmula 1, enfim, acabou entrando na linha, apesar de ser de uma época diferente. Era um pouquinho diferente, ele tinha uma ligação muito forte com o Todd, né, o filho, e ele não corria, por exemplo, vestido Ferrari, né? Ele tinha um acompanhamento ali, ele chegou a passar na Fórmula 3000 europeia na época, por uma situação de se ele não ganhasse a próxima corrida, ele não teria dinheiro para continuar competindo. Então, assim, a abordagem dele com a Ferrari foi um pouco mais para o final. Então, é um pouquinho diferente, embora seja pode-se dizer que é um caso oficialmente, né, de um piloto Ferrari, que inclusive colocou de um ano lá, dentro da Ferrari, mais ou menos o que está fazendo com o Giovinazzi agora, né? Um ano participando das reuniões, um ano no simulador, que foi o ano de 2003, né? Massa estreia em 2002 na Fórmula 1, mas fica 2003 só trabalhando com a Ferrari para voltar em 2004 de novo aí para Sauber também. No momento em que piloto de teste ainda fazia uma diferença maior e tudo mais, enfim. Mas até Jogo continuando, diga. Quer dizer que você acha que o Van Dorn já não tem mais essa imagem, essa percepção que eu sempre falo, que o JF pergunta até quando a McLaren vai sacrificar o Van Dorn. Não sei por que ele usou essa palavra, o que ele quis dizer com isso. Para que o príncipe... não, agora já sei. Terminando de ler a frase, já sei o que ele quis. Para que o príncipe das Astúrias tenha melhores chances. Acontece isso na McLaren, Diogo Lopes? Essa flâmula, né, de olha, eu sou o Van Dorn, eu venci tudo nas categorias de base. Esse aí pode bater no peito e dizer que venceu tudo, venceu mesmo. Eu acho que o GTF tá com essa imagem na cabeça, até com as outras pessoas ficaram por conta da questão do vácuo, né, que você observou na classificação. Acho que agora na China mesmo, né, que aconteceu. Foi. Mas o Alonso fez uma vez com ele também, não foi exatamente assim de prejudique a sua volta. A McLaren soltou um em cada vez, ou seja, o Van Dorn já tinha feito a volta dele. Exato. Então, E até foi numa situação em que o Alonso, foi no ano passado, o Alonso estava com problemas no carro, e aí a equipe fala, vem pros boxes. Ele fala, o Van Dorn tá na pista? Tá, então eu vou ficar na pista, vou dar o vácuo pra ele. Aí ele fala, tipo, ok, foi a iniciativa dele de puxar. Olha, eu acho que o que acontece ali, eu não vejo um favorecimento grande assim para o Van Dorn. Claro que se chega uma asa nova ali, essa asa ela é do Alonso e Van Dorn, paciência, vamos esperar chegar a sua. Mas, até porque enfim, faz uns 3 meses que a gente não citava, vamos voltar a citar agora. O quadro, né, o documentário sobre a McLaren mostrou bem claro como a McLaren é dependente do Alonso e tem toda aquela paixão e tudo mais. Então, eu acho que é interessante que o Alonso, claro, que tem as preferências, mas eu acho que a McLaren valoriza o Van Dorn de uma maneira muito forte, inclusive. Então, a queda de performance dele, ou ele não apresentar o que eu acho que ele deveria apresentar pela expectativa criada em cima dele, começa a me incomodar, sabe? Começa a me incomodar, e eu lembro que eu tava até comentando sobre isso no Twitter, aí eu ouvi algumas respostas assim, pô, mas Austrália e Bahrein ele pontuou.
Ele pontuou migalha, ele pontuou o que sobrou ali, sabe? Não sei, a expectativa que eu tenho em cima do Van Dorn, ela é maior. Eu sei que a McLaren tá cheia de problemas, eu sei que 2017 foi um ano jogado fora, porque você tem sério problema com a Honda e tudo mais, uma pressão em cima dele, aí vem Honda, aí vem problema. Eu sei tudo isso, sei de tudo isso. Não estou exatamente precisando que ele entregue o mesmo resultado que o Alonso, talvez o Alonso esteja um nívelzinho ali acima ou até mais níveis acima, enfim. Mas eu quero ele andando próximo. Eu acho que para um cara que foi preparado da maneira como ele foi preparado pela McLaren durante tantos anos, tendo ele dentro de casa o tempo inteiro, sabe, eles jogaram ele na frente de um outro piloto, inclusive, que o Nick De Vries deveria ser o da escala, e jogaram ele na frente do Nick De Vries. Ele tá na Fórmula 1 aí, o Nick De Vries já tá tentando fazer alguma coisa na Fórmula 2, com razão, porque não tá acertando nem lá, mas enfim, é um cara que ele foi preparado durante muitos anos pela McLaren, pela tradicional McLaren criar pilotos, para estar aí, para chegar nessa posição. E ele chegou nessa posição e eu acho que ele não está entregando tudo que ele deveria estar entregando. Então, não estou dizendo que é uma decepção, mas eu acho que aquela flâmula de, poxa, olha o Van Dorn. Para mim, o Van Dorn estreou na Fórmula 1 em 2017 e eu não via, poxa, olha o estreante Van Dorn. Sabe, eu não vi, olha o estreante Van Dorn. Eu vi. Em 2016, não se esqueça, substituiu o Alonso, pontuou no Bahrein. Uma corrida, né, é verdade. Mas ele estreou para a temporada completa em 2017. E meu sentimento não era assim, olha lá o estreante Van Dorn começando. Olha o Van Dorn, olha o piloto Van Dorn, sabe? Talvez eu tenha cobrado demais, mas, enfim, porque ele se colocou por resultados e a McLaren, com toda a expectativa que criou em cima dele, colocou ele numa posição muito alta. Então eu acho que deveria estar entregando um pouquinho a mais. Vamos ver se consegue se desenrolar durante o ano. Tomara que sim, porque na base, você acompanhou ele na base também, que eu sei, ele mostrou ser um cara absurdo. É um cara que chegou na GP2, venceu a primeira corrida. É um cara que chegou na Fórmula Renault 3.5, venceu a primeira corrida. É um cara que chegou na Fórmula Renault... É a carreira mais impressionante nas categorias de base depois do Hülkenberg. Só perde para o Hülkenberg. E as pessoas não lembram que na Fórmula 2.0 também, ele fez a mesma coisa. Ele encaixou 3 categorias seguidas, que a primeira corrida dele na vida, na categoria, na vida com o carro, ele ganhou. Isso é uma coisa que eu acho que nunca nenhum piloto fez, pelo menos não na história recente. Nem o Hülkenberg fez, inclusive. Estreou na Fórmula 2 andando muito bem também, já sentou logo de cara. Eu acho o seguinte, ó. Primeiro uma coisa. Eu revi o Grande Prêmio do Bahrein, como sempre, né, revendo a corrida, e fiquei com uma impressão muito boa da corrida dele. Principalmente pelo fato de que ele demonstra um ritmo num trecho da prova, que ele está atrás das duas Force Indias, está atrás de uma das Haas, está atrás do Sainz, e volta dos boxes na frente deles. Então, esse é uma coisa que eu acho que não deve ser relevada. Por mais que uma aqui tenha problemas, enfim, aconteceu o quê? O ritmo de prova dele do Bahrein tinha me passado um pouquinho desapercebido na primeira vez que eu vi a corrida, e assistindo a corrida na segunda vez, ponderei. Falei, realmente andou no mínimo muito bem no Bahrein. Porque o cara tá lá atrás, pelo menos o mínimo que se espera dele, eu não acho que é nem pontuar. A gente concorda nessa questão de 10º, 9º, isso pra mim não é pontuação também que se louve. Mas pegar o grupo do meio ali do pelotão e conseguir deixar a maioria para trás, sendo que ele estava atrás. Então isso é um ponto. Dito isso, eu acho o seguinte, nenhum dos pilotos da McLaren tem contrato para o ano que vem. Isso o Eric Boulier, eu ouvi falar, eu não li em lugar nenhum, eu ouvi ele falar. Faz toda a diferença. Então nenhum dos pilotos da McLaren tem contrato para o ano que vem. Eu acho que a questão do Van Dorn para mim é simples. Eu acho que com o Alonso ele não vai na McLaren. Eu já passei da fase de esperar que ele pelo menos acompanhe o ritmo do Alonso. Acho que se o Alonso renovar com a McLaren, ele deve sair. Sugiro que ele saia. Que procure uma Williams da vida, que mas é carro muito pior, mas que ele pode conseguir fazer alguma coisa, que tente, tudo bem, sair do programa McLaren pode ser uma coisa muito dolorosa, e não necessariamente precisa que isso aconteça. Ele pode ser emprestado. Se esse menino Lando Norris continuar provando o que ele fez na primeira corrida da Fórmula 2, que ele vai brigar lá em cima, e tem uma grande chance de ser campeão, a pressão para ele ser promovido vai ser muito grande. Então talvez seja até bom para o Van Dorn falar assim, tudo bem, coloca ele com o Alonso aí, Norris e Alonso, e eu vou caçar aqui no meu caminho. Que foi uma coisa que, por exemplo, revitalizou a carreira do Pérez.
por exemplo. Então vai buscar uma Force India, vai buscar uma Williams. Eu acho que ficar na McLaren, porque não tem jeito de comparar, de não comparar. E se ele ficar tomando goleada do Alonso, infelizmente a percepção em cima dele vai pelo ralo. Então, como o automobilismo é percepção, eu começo a achar que pode ser para ele útil se desvencilhar da McLaren. Tudo bem, o cara é júnior McLaren, deve tudo à McLaren, mas o Hamilton, claro, em uma situação bem diferente, campeão do mundo e tudo, mas o Hamilton soube o timing certinho de cortar o cordão umbilical. Talvez o Van Dorn já está lá em cima. Talvez ele não precise ser McLaren para o resto da sua carreira. Talvez possa ousar até mais do que o Hamilton e cortar, ainda que em outro momento da carreira. Mas eu estou dizendo isso porque eu estou refletindo no Alonso. Há uma grande chance, grande eu não diria, mas há uma chance, que já se fala, do Alonso agradecer a McLaren no final do ano e seguir os seus caminhos pelas pistas do mundo. Aí é outra história. Aí eu mudo de opinião. Aí eu acho que ele deve continuar na McLaren para ir sentar, alinhar 2018, se é com o Norris, se é com o Bottas, não interessa com quem. Aí assumiu uma McLaren em 2019 numa situação completamente diferente. Agora o Alonso renovando, se eu fosse uma Dorn, eu procurava outro lugar. O Alonso é muito piloto e corre o risco, embora daquilo que eu falo, né? Não é meu critério de análise, porque eu acho que não se deve analisar o piloto espelhando o seu companheiro de equipe. Não se deve julgar. Analisar é uma coisa, mas julgar, ele perde para o companheiro, quer dizer que ele vai mal. Não. Ele pode andar atrás do companheiro e mesmo assim andar bem. Só que eu não sou a regra, eu acho que eu sou a exceção. Eu acho que a percepção em cima dele não será essa. A gente aqui pode falar no café. Olha, ele está andando atrás do Alonso, mas está bem. Ele está andando atrás do Alonso, mas está bem. Mas eu acho que não vai fazer bem para a carreira dele. Então, quem sabe, olhar para a esquerda, olhar para a direita e buscar uma nova equipe seja uma opção para ele. Porque desse jeito que está na McLaren, eu acho que o dano vai ser maior do que o ganho. Aí você vê a apresentação do carro, aí tem lá o Alonso, o Van Dorn, e atrás, meio escondidinho, tem lá o Lando Norris, sabe? Aí você vai ver a corrida da Fórmula 2, aí o Lando Norris está largando da pole, e o chefe da equipe McLaren, esqueci o nome dele, o americano, tá lá do lado. Vamos lá, Lando Norris. Tava nas duas provas, inclusive. Opa, ele é fiel. Ele é fiel. Ele estava ali do lado do carro no grid, tomando o solzinho ali no Bahrein, estava ali acompanhando. Fez aquele cumprimento tradicional na hora de sair do grid, ele foi lá e deu aquela aperto de mão no piloto já dentro do carro. Então o Zac Brown fez questão de estar presente ali, né? Não, isso é um negócio que eu já vejo, cara, há muito tempo, assim, eu acho que foi pra Autosport, eu não lembro, é uma entrevista bem interessante, assim, dele falando sobre o futuro da McLaren. E aí, enquanto ele tá falando do futuro da McLaren, é porque o futuro da McLaren, tentando produzir carros, aí passa o Lando Norris, e ele não fala nada, ele só bota o braço assim, tipo, no ombro dele, e puxa, e deixa ele assim do lado dele. E aí o Lando Norris fica, tipo assim, sabe, sei lá, um coroinha perto do padre, todo sério assim, sabe, sem reação, naquela postura super ereta, e envolve ele com o braço, deixa ele assim, e o Norris é muito esquisito, inclusive, né? Postura, o Norris é um cara bem esquisitinho fisicamente. Ele é um Pedrosa, ele tem 1,15 m, sabe, ele não cresceu na vida, mas enfim, ele fica lá meio assim, seguro, e o Zac Brown, ele fala, no final de tudo ele fala assim, por falar em futuro da McLaren, do meu lado do Lando Norris. Aí ele faz toda uma apresentação. Aí ele já começa assim, em 5 anos ele foi campeão de 5 campeonatos diferentes. Ele já começa chutando a porta, assim. Aí ele faz toda uma apresentação e tal. Enfim, ele é um cara que ele sabe. Ele sabe que ele tem uma peça. Você acompanhou o Norris no ano passado, você sabe que tem uma peça ali que, de grandíssima qualidade. O Zac Brown já mais do que a Fórmula 3, o que ele fez na GP2, no começo dele da GP2 é absolutamente, passou por cima, impressionante, né? O Sérgio Sete Câmara, coitado, ele deu um azar danado, porque andou muito bem o Sete Câmara no Bahrein, mas andou muito bem, só que o companheiro dele já disparou, inclusive, na frente. Agora, só uma coisinha, Diogo, uma coisinha para encerrar esse assunto, pelo menos da minha parte. Vale lembrar que o Van Dorn bancado pelo Ron Dennis. Ele não é cria dessa direção na McLaren. Quem acompanhou, quem observou, quem catou o Van Dorn foi o Ron Dennis, que não está mais lá. Então, do mesmo jeito que o Alonso era bancado na Ferrari pelo Montezemolo, e quando toda essa estrutura ruiu, ele também foi-se embora, na McLaren não quer dizer que vai ser decisão do Van Dorn ou não, eu até repito o que eu acabei de falar, deve ser, acho que poderia ele tomar essa iniciativa, embora seja difícil, né, se desvencilhar de um programa tão forte, mas o Zac Brown não foi ele quem apadrinhou o Van Dorn. Então isso pode ser lá na frente um fator de decisão.
Só para terminar agora, eu lembro muito bem de uma frase do Ron Dennis em 2016, logo após o Van Dorn fazer aquela bela estreia, como você citou, no Bahrein. Um monte de equipe precisando de piloto, vieram até a McLaren, e aí o Ron Dennis fala, ele vai a público e fala assim, olha, a minha resposta não vai ser para cada uma das equipes que me procuraram. Ele fala no plural, não sei se é verdade. Ele fala assim, minha resposta vai ser pública. Abre aspas. Stoffel Vandoorne não está à venda. Ele só fala isso. Stoffel Vandoorne não está à venda. Fecha aspas, acabou o assunto e ele vai para a próxima pergunta. Isso é para ilustrar o que você falou, que quem buscou, quem trouxe, quem botou embaixo do braço, falou, fica aqui. Quem fez o que o Zac Brown fez com o Norris? Puxou do braço na entrevista, falou assim, esse aqui é o Stoffel Vandoorne, vai guiar a McLaren daqui a alguns anos. Quem fez isso foi o Ron Dennis, é verdade, você observou bem. E imagine o valor que... se eu fosse o empresário do Van Dorn, não sei quem é, mas se eu fosse, eu falaria agora eu repetiria o trocadilho. Só que mudando, eu falava, Paddock, o Stoffel Vandoorne está à venda. Imagina o valor desse cara indo para uma Force India. Imagina o que esse cara pode ajudar uma Williams. Então, eu acho que o mercado está na hora, talvez, de olhar um pouco além da McLaren, porque o que ele precisa fazer, vamos lá, 2018 então, que não tem questão de mudar de equipe, né? Ele tem que pontuar, ele precisa marcar pontos, mesmo que ele termine atrás do Alonso, o que é uma tendência em termos de pontuação, ele tem que ter uma pontuação, ele tem que ter um estofo, né? Sem fazer trocadilho com o nome dele, ele tem que ter um estofo na pontuação, olha aqui, tenho aqui 30 pontos, tenho aqui 35, tenho aqui 40, enfim, e ele tem que estar na tabela de pontuação bem colocado, porque que ele vai perder para o Alonso, eu já acho que é quase fatal e certo. Mais ou menos Lourenço e Dovizioso, embora com situações completamente diferentes. Eu já acho que é fatal que vai terminar atrás. Só que agora é o modo como ele vai fazer esse ano. Ele tem que cumprir esse ano, ele tem que marcar ponto. Que aí ele pode pelo menos falar, tudo bem, perdi para o Alonso, mas aqui, tô com muito mais pontos que os caras da Toro Rosso, tô com muito mais pontos do que um dos caras da Renault, talvez, embora seja mais difícil, do que os dois da Force India, é bem possível, é bem provável. Então, a tabela de pontuação, e olha que eu sempre digo, hein, pontuação é muitas vezes enganosa, mas nesse caso pode ser uma arma pro Van Dorn, para percepção em cima dele, não se desgastar muito, porque vai ser um crime esse menino ser enxotado da Fórmula 1, se ele for, mesmo com 2 anos ruins, vai ser um crime, porque é muito talento para não ter chance, pelo menos em outra equipe ele tem que ter uma chance. Tem que ter, e eu vou dizer aqui uma coisa bem por cima. Toro Rosso, deixa pra lá. Toro Rosso precisando de piloto. Quebraria conceitos assim de Toro Rosso sempre. Se a Red Bull já ousou trazer gente de fora, que foi o Mark Webber, a Toro Rosso nunca ousou trazer gente de fora, hein? Para uma equipe Hartley, que foi buscar o Hartley da maneira como foi no ano passado. Era cria assim dele. Já trabalhou com a gente. Pegar um cara que nunca foi, eu não tô falando que eu sou contra, não. Seria interessante. Uhum. Seria maravilhoso. Seria uma quebra de paradigmas toro-rossianos, mas é um nome. Mas aí eu te pergunto, né, Diogo? Toca o telefone, quer vir trabalhar com a Honda de novo? O que será que o Van Dorn vai achar? Bem observado. Lá atrás o Van Dorn já teve contatos ali, ele mesmo já confirmou que teve contato com a Red Bull, mas foi na mesma hora que chegou a McLaren, aí ele acabou escolhendo, ele disse que escolheu a McLaren. Mas para encerrar, né, porque o ouvinte já não deve estar aguentando, mas ouvindo nós dois aqui conversando. Programa sem âncora. Eu concordo com você, o ouvinte não deve estar aguentando, mas a culpa é de quem? De quem ficou aqui bravamente ou de quem, né? Deixa pra lá. 1h da manhã, mas enfim, esquece. Ainda no JF, né, para terminar esse conjunto de perguntas deles, ele para a gente falar rapidamente sobre os pilotos da Williams, né? A pergunta dele é: pilotos da Williams estão cometendo erros? O conjunto ali, o problema ali é muito maior, JF, e eu vou dizer só um negócio para você: ano que vem vai ser pior, porque sai a Martini. Essa é a minha previsão para a Williams. Mas pode entrar piloto, né? A Williams tem chance de corrigir o que ela está fazendo. Estou falando aqui um exemplo do Van Dorn. Mas eu acho que o Stroll tá errando mais do que o Sirotkin, o que é até uma surpresa, né? Talvez até por estar forçando mais, viu, JF? Mas enfim, como o tempo de bloco já estourou, não dá, nem cabe a gente elaborar muito, até porque a gente viu pouco, né, de Williams. O Williams está muito lá atrás no pelotão. A gente não tem muita chance de ver o roda com roda, o briga, o disputa, mas em classificação o Stroll tem errado mais do que o Sirotkin. Enfim, a Williams
infelizmente está num caminho muito tomara que tenha volta, mas é um caminho cada vez mais sem volta. Tomara que a Williams é uma dessas que para 2021 tá fazendo dança da chuva, porque 2021 é para salvar a Williams, né? O que a Liberty vai fazer para trazer a Williams de volta é a última esperança. Se não tivesse Liberty, a Williams já estava caminhando para o fim. Não esse ano nem no outro, mas em algum momento lá para frente não tem como. Você mergulha no fundo do pelotão. Uma hora você acaba deixando de ter razão de ser no grid, ainda mais uma equipe desse tamanho. Mas enfim, acho que cumprimos muito bem aqui, né, senhor Diogo Almeida Pereira dos Santos Gomes? Cumprimos sim, claro, só fazer a lembrança, né, sempre para ouvirem o primeiro bloco, o segundo bloco, como o Raposo falou lá no início do programa, na abertura do programa, melhor dizendo, nós vamos gravar na quarta-feira, né, o resto de ali Stock Car, e MotoGP e algumas outras atrações dessa semana, então fiquem ligados no feed que deve aparecer novos episódios logo mais, e bloco 1 e bloco 2 inteiro sobre Fórmula 1, Fórmula 1 na China, Fórmula 1, enfim, futuro e tudo mais aí nessa conversa bem aberta. E na semana que vem, né, Diogo, tem Baku e a gente vai fazer análise aqui do Grande Prêmio, tudo, só não tem Bárbara Franzin, porque para quem tá chegando agora, Bárbara Franzin passeia pela Europa, curte os louros do melhor da vida, né, então tá lá, passeia pela Espanha e nós ficamos aqui trabalhando incansavelmente. Eu vou fechar o programa, então, agradecendo aos ouvintes, que, repito o que falei lá no começo do primeiro bloco. Essa semana não só mandaram mensagens legais pra gente, como mandaram mensagens de quem está ouvindo o programa, de quem gostou do conteúdo, de quem gostou do modo como está sendo feito. Né, eu citei aqui os meninos que colocaram lá no WhatsApp, né, o Clinton e o Danilo. O Clinton até falou: eu sou especialista em jornalismo, né, esportivo, e gosto do trabalho que vocês fazem. Então, enfim, nos encheu de orgulho, porque a gente tenta fazer um pouquinho de jornalismo bem feito aqui no Café. Tomara que o ouvinte goste. Continuem ligados aí no nosso programa. O e-mail é o cafécomvelocidade@gmail.com, ou seja, você pode repercutir esses 2 blocos que você ouviu até agora e já mandar novas considerações. Depois do Grande Prêmio do Azerbaijão, escreva para nós, fale sobre a corrida, fale sobre Fórmula 1, fale sobre o que você quiser, e a gente volta com Fórmula 1 na semana que vem, ainda no decorrer dessa semana, com mais bloquinhos aí com categorias Fórmula Indy, MotoGP, Stock Car, teve muita coisa nesse final de semana. Fiquem ligados no café.autosfera. Não, é café. Como é que é, Diogo? Café com velocidade. Mudou, né? Isso. Olha aí eu me enrolando. Não tem autosfera mais, é cafécomvelocidade.com.br ou nos nossos feeds aí, nas nossas redes sociais. Tem um @cafévelocidade no Twitter. Só fica ligado e a gente volta na próxima edição, tomara que com âncora, né? Para não passar vergonha de novo. Grande abraço a todo mundo. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.